Oi, minha gente, tô aqui de novo, nosso novo episódio do podcast. E quem está aqui hoje é a nossa psicóloga, Tatiana Madalena. Gente, ela é mestre, professora universitária e especialista em transtornos ansiosos. Tudo o que a gente precisa. Oi, Tati, muito obrigada por você estar aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada, doutora Michele. E vamos falar um pouquinho sobre as questões psicológicas envolvidas com as cirurgias, É, né? o que me dá mais vontade de saber é dismorfismo corporal. Como eu tenho medo dele. Você pode contar um pouquinho pra gente? Então, pessoal, o dismorfismo corporal, ele se relaciona com questões que nós estão para além apenas de uma vaidade normal. Todos nós temos uma vaidade, todos nós queremos arrumar alguma coisa, ajustar alguma coisa. A questão do dismorfismo corporal, ela é paralisante. Por quê? Porque a pessoa deixa de estar em atividades sociais, ela deixa de realizar coisas que ela gostaria na vida dela a partir de algo que ela entende como a principal questão. Então ela passa horas revisitando aquela questão, revisitando aquele lugar que ela considera um defeito grave e não consegue evoluir nas coisas que ela gostaria e que ela precisaria talvez na E nós vida. temos muito medo, né? Nós cirurgiões plásticos, né? Então é fundamental a presença de vocês. E a saúde mental, né? Qual que é a importância dela para poder se realizar uma cirurgia plástica? Então, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes os pacientes entendem que um procedimento cirúrgico vai resolver as questões ansiogênicas, vai resolver as questões depressivas, vai resolver as questões de identidade. E não é essa a questão. A identidade, as minhas questões que têm algum viés, que me paralisam, questões que me trazem sofrimento, elas precisam ser resolvidas antes. Um procedimento cirúrgico precisa que nós estejamos muito conosco, muito com a nossa identidade, com a nossa personalidade. A assertividade numa escolha de cirurgia é muito importante. Eu preciso estar preparada, eu preciso saber se eu tenho rede de apoio, eu preciso saber qual é a minha intenção com o procedimento, né? O que eu quero alcançar com isso? Né? Onde eu quero chegar? Eu sempre falo, gente, eu acredito sim numa mudança externa para interna. É muito difícil isso acontecer. Mas a mudança, ela tem que acontecer internamente para a externa complementar, Sim. né? O que me impacta muito, isso para mim é uma coisa sensacional, são essas pacientes, às vezes mães, com aquela barriga que não tá combinando mais com ela, aquele corpo que já não tá querendo mais vestir aquele corpo. E aí eu acredito muito que uma mãe, eu transformo essa mãe e essa mãe realmente eu posso resgatar a parte emocional dela. Mas eu preciso de uma mulher forte, né? Por isso é muito importante a saúde mental, né? Então, pode sim uma transformação da parte externa para a interna? Sim, mas eu preciso de uma interna forte. Né? Então, isso eu acho muito importante. Eu queria dicas também suas. Eu falo sempre com as pacientes o seguinte: ó, é importante ter a paz de Deus, mas a ansiedade, o nervoso, o medo, ele vai acontecer. Você tem dicas pra gente de controlar essa ansiedade no pré-operatório, para controlar essa mente que às vezes é muito mentirosa? Ótima pergunta. Nós temos dicas sim, e é muito importante esse ponto que você colocou. Ou seja, eu quero algo, eu quero retomar um corpo, ou eu quero agregar a mim uma questão que vai me fazer, me favorecer. E sim, o externo, sim, muda o interno, sim, por que não? E nós precisamos estar bem preparadas para isso, né, Michele? Só atentando a isso, que o pós-operatório, como você tem trago na sua página, né? A importância de estar preparada para o pós-operatório, desculpa, para a questão também do que você espera de expectativa e o que vai acontecer. Né? Não é uma conta exata, né? Nós temos que entender o que é possibilidade e estar preparada para isso. E aí sim, precisamos estar forte. Nós temos técnicas muito interessantes, práticas muito interessantes para trabalhar com essas questões, né? Nós que trabalhamos principalmente com o TFC, terapia focada na compaixão, que é o que eu me especializei, nós trabalhamos com muitas práticas para que nós alcancemos a regulação emocional. E o que significa regulação emocional? Significa que eu entro em contato
com o meu verdadeiro eu. Não é mais um eu ansiogênico, não é mais um eu depressivo. É o eu que identifica comigo, ou seja, eu estou estabilizada dentro da minha regulação de afeto. Então, as minhas tomadas de decisão são realmente muito mais claras, muito mais objetivas e dizem muito mais respeito à minha identidade. Então, sim, nós temos várias práticas que Aí nós conta pra podemos gente. fazer. Enfim, uma das práticas que nós utilizamos muito é a respiração diafragmática. Não sei se você já ouviu falar, mas a respiração diafragmática, ela traz uma coisa muito interessante para nós. Por quê? Porque ela estimula o sistema nervoso parasimpático, ela estimula o nosso nervo vasovagal, que hoje está sendo super explorado. Por quê? Porque ele traz regulação do afeto. E é uma regulação quase que imediata. Quem pratica, quem faz, e é prática, não adianta eu fazer hoje e achar que tudo está resolvido. Não, eu preciso praticar. Aí Eu ensina pra nós. consigo encontrar esse lugar. Bom, como que eu faço uma respiração diafragmática? Por exemplo, tem várias outras, mas e essa que é a mais conhecida? Eu puxo o ar e seguro e conto na minha mente 4 segundos. Depois eu solto o ar em 8 segundos. Eu repito esse movimento novamente, seguro em 4 e em 8 segundos. Uma coisa que é muito interessante dessa prática é que nós não conseguimos, de outra forma, muitas vezes, esvaziar a nossa mente. E uma mente ansiosa é uma mente que está cheia de informações, cheia de preocupações, né? Porque a ansiedade é uma preocupação, é um medo do que está por vir. A ansiedade, eu sempre falo, gente, é uma coisa que eu acho que o que resume é o seguinte: é o excesso do futuro no presente. Pra que vai colocar tanto futuro no presente? É exatamente isso que eu enxergo a ansiedade, não é isso, né? Isso, é exatamente isso. Todos nós temos ansiedade, porque é uma coisa normal. Isso foi importante para nós no processo evolucionista, ou seja, nós evoluímos com a ansiedade normal, ou seja, prever as coisas, inferir sobre elas. A questão é quando isso é exagerado. E num processo pré-operatório, isso vem mesmo como mecanismo de defesa. Mas quando nós trabalhamos com o paciente, nós trabalhamos muito mais no sentido dele lidar com isso, porque vai ficar ansioso, normal. A questão é isso não virar patológico. A questão é isso não virar ansiogênico no sentido de me paralisar diante de uma escolha. E uma escolha, né, que é Elas tão querem cara, né? Uma escolha que é tão cara para Ela tá mim. entrega, né? Exato. Ô, gente, olha só. Primeiro eu falo o seguinte: é a paz de Deus. Precisa acontecer. Porque a ansiedade, o medo, aquele frio na barriga, ele vai acontecer. Isso é humano. É até estranho a pessoa não ter isso, né? Pelo amor de Deus. Então anotem isso. Acabei de aprender, né? São 4 segundos inspirando e 8 segundos expirando. Então é uma técnica, uma acho que a gente tem que controlar a mente, né? Eu brinco muito assim, eu chamo minha mente de Ofélia. Aí às vezes ela vem, ela fica aqui, ela me... Cala a boca! Fica quieta. E aí eu venho e volto, porque realmente é uma coisa que a mente. Eu amo psicólogo porque eles entendem a alma, né? Porque psiquiatra é legal, sim, mas eles querem frear a mente. Mas o psicólogo, ele entende a alma, ela é essencial. E essa mente, essa parte emocional ansiosa, ela faz mal para a alma e para o corpo físico. Se fosse parar, é o corpo físico, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa muito excepcional. Eu quero contar aqui. Uma paciente que eu tive, gente, ela conseguiu simular um quadro clínico. A parte emocional dela, ela abriu um quadro psiquiátrico, que ela simulou uma embolia gordurosa. É incrível isso que me aconteceu. Não sei se eu já te contei isso. A paciente, ela ficou muito ansiosa, aquele trauma causou um trauma psíquico que ela fez com que acontecesse. Ela ficou muito restrita ao leito, ela abriu um quadro pulmonar. A gente levou ela para o CTI achando que era uma embolia gordurosa. Ai, perdi 10 anos de colágeno, né? E aí ela foi para o CTI, na hora que a gente pegou e entrou com pulsoterapia. No final das contas, alguém chegou e falou: gente, isso é um quadro psiquiátrico.
pelo amor de Deus, olha como que a parte mental, ela pode sabotar a parte física. O pior disso, sabotar a alma da pessoa. E outra coisa que eu falo para os meus pacientes, gente, você é responsável pela sua rede de apoio, seu familiar que está do seu lado, você é responsável pelo seu cirurgião, porque hoje minhas pacientes são minhas filhas. Então, assim, elas me deixam preocupadas, eu fico muito, muito mal. Então, na verdade, você é responsável por um monte de gente. Essa mente tem que ser controlada. Para mim, todos os pacientes de cirurgia plástica deveriam passar, mas nem sempre é possível, né? Então, assim, é uma parte muito fundamental a presença de vocês. Eu quero muito agradecer muito, assim, né? Tem mais alguma dica? Sim, tenho sim. Quando nós vamos fazer uma escolha de mudança de vida, é muito importante que nós estejamos sintonizados com a gente, né? É muito importante que a gente encontre em nós a verdade. Pergunta para você, o que você quer de verdade com isso? Né? A cirurgia plástica, a mudança, ela vai trazer, sim, uma mudança significativa que vai interferir, sim, em você em vários sentidos. Mas é muito importante você perguntar o que que eu quero no final das contas com isso? Onde eu quero chegar? Porque a verdade da alma, como disse a doutora Michele de forma brilhante, é muito importante para nós. Não pode ser dita por outra pessoa, não pode ser dita por alguma outra, pela sociedade, ou pela mídia, ou porque alguém falou que isso é legal. Não, tem que ser dita por você. Essa é a verdade, aquela que é dita por você. Ai, que lindo. Eu tenho uma pergunta. Ai, Ô, Tati, a gente, quando está, né, disponível para fazer essa escolha de fazer uma cirurgia plástica, a gente nunca pensa, acredito eu, que assim, eu tenho que estar com o meu psicológico preparado. Isso acho que vem depois que a gente faz a consulta com a doutora Michele, com uma cirurgiã plástica, e aí ela começa a plantar essa sementinha na nossa cabeça de que a gente tem que se preparar psicologicamente. Mas isso não nasce da gente, acho que a gente fica muito restrita a esse momento, assim, de querer. Então, assim, sempre eu vejo essas perguntas. Você está preparado? Você tem certeza que você quer isso? Mas muitas vezes a gente não sabe essa resposta. Então, o trabalho do psicólogo, ele também ajuda a gente a seguir esse caminho, a trilhar isso, a saber se realmente a gente está preparado ou não? Uma boa pergunta, né? Por quê? Porque o preparo para uma questão dessa tem muito a ver com a minha identidade. Então, eu preciso saber, assim, quem sou eu nessa história, né? O que que eu quero para minha vida? O que que eu quero para o meu futuro? O que que eu quero para mim? Por que que eu fui procurar a doutora Michele para fazer uma cirurgia? Né? Isso tem qual significado para mim? Isso enquadra em qual lugar da minha vida? E eu tenho que estar preparada, e isso é muito importante a gente pensar, para tudo que vai vir da cirurgia. Sim, Né? pós, Porque, então... exato. Por quê? Porque não vai ser um toque mágico, né? A doutora Michele, apesar de parecer uma fada linda, maravilhosa, Ai, querida, ela não tem. Mas eu queria. Mas ela não tem uma varinha de condão. Uma transformação né? imediata. Exato, né? e perfeitamente, Aham. né? Então, o processo cirúrgico, ele implica em várias coisas. E ele implica numa coisa muito importante, que é a nossa entrega, como ela fala muito. E isso é muito sério. Ou seja, o que que eu quero com isso e o quanto eu estou disposta a entregar. Né? Desde quanto eu vou lidar com todas as coisas que acontecem dentro da cirurgia, do pós-cirurgia. Nós estamos falando de uma cirurgia, Sim, né? Nós não estamos falando de um procedimento qualquer. Uhum. Então, eu tenho, sim, a paralisação depois, eu tenho tempo de repouso, eu tenho o tempo que eu preciso lidar com as questões que ela traz para mim, de tipo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer a fisioterapia, você tem que fazer isso e aquilo. Eu tenho que lidar com isso, não é um toque mágico, né? É mágico o resultado. Sim, é maravilhoso. Mas eu preciso de um processo para isso. Tudo na vida da gente precisa de um processo. Se nós não enfrentarmos o processo, nós não alcançamos os nossos sonhos. E eu acho que a cirurgia plástica, hoje, em muitos casos, ela faz parte de um sonho. Sim. E esse sonho tem que também ser acho. enfrentado através de um processo. E esse processo vai ser doloroso? Sim. Vai ter barreiras? Sim. Mas se eu me preparar antes, se eu me organizar antes, se eu olhar para mim, se eu identificar em mim a minha identidade, as minhas potencialidades e também as minhas fragilidades, o processo fica mais fácil. Com A gente certeza. consegue trabalhar essa fragilidade que a gente às vezes vai apresentar numa primeira consulta,
né, com a psicóloga e trabalhar isso ao longo dessa preparação, porque a cirurgia plástica também não acontece de um dia para outro, né, de um dia para a noite, né? A gente tem um tempo para se preparar. Sim. Então, acho que trabalhar essa fragilidade é muito importante. A gente, às vezes, vai deixando ela ali de baixo, soterrada, Sim, escondida, sim. e ela vem à tona no pós, né? Sim, E depois que você está lá no repouso, precisando das pessoas, da rede de apoio, o seu psicológico está ali. E também acho que até aceitar, acho que você poderia falar para a gente um pouquinho dessa aceitação desse novo corpo, que eu acho que deve ser bem difícil também, né? Sim. Você está ali vendo um corpo, uma pessoa, e depois de uma cirurgia plástica vai mudar alguma coisa, ou o rosto, ou a barriga, ou o peito, né? Como que é lidar com essa transformação também? Porque às vezes eu acho que é perfeito. Nossa, mudei, tô linda. Sim. Mas e o psicológico vai aceitar? E existe uma coisa que a gente precisa trabalhar, que é a identificação. Ou seja, o meu eu do espelho, né? Quem eu vejo na minha frente. E esse eu do espelho, ele tem que ser trabalhado antes do processo cirúrgico. Porque o que eu estou vendo desse eu, né? Tanto em sentido de conformidades, como coisas que eu não quero. Para que depois do pós-cirúrgico eu continue a trabalhar esse eu do espelho. Né? Já trabalhei com algumas pacientes da doutora Michele que elas precisavam sim de trabalhar esse eu do espelho, ou seja, quem eu vejo ali agora. Né? E como eu vou ser diante desse eu que eu vejo agora, né? Porque é uma mudança externa, mas ela implica muito numa mudança interna. E se eu não tiver uma mentalidade trabalhada para isso, eu posso sabotar o meu processo cirúrgico, né? Não é o médico. Não me sabotem, gente, por favor. Ô, Michele, você acompanha essas pacientes nessa parte do psicológico, assim, você tá indo, você cobra se a pessoa tá fazendo? Muito. O pós também, você A pergunta gente se a tem, na pessoa verdade, o telefone já da doutora Tatiana, que tá com a Madalena lá, e elas vão ter acesso, já tem essa tá indicação, lá. já tá lá. É, chama telefones úteis. Que não podem deixar, né? E assim, resumindo, eu acho que é corpo, mente e alma. A mente não abra mão do psicólogo, do seu psiquiatra, porque é uma parte do todo, né? Você é formado por esses 3 corpos. O corpo físico, com o seu médico de integrativa, seu médico de endócrino, não sei, né? A alma, né? Deus, aí é conexão direta com ele. E a mente, o psicólogo e o psiquiatra. Não abra mão disso. Tati, muito obrigada. Eu tô muito lisonjeada com a sua presença aqui. Gratidão. Não vivo sem você. Obrigada, porque hoje eu estou muito mais segura em realizar as minhas cirurgias com a sua presença. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, por poder falar de uma coisa tão cara, tão importante, tão especial, que é sobre a nossa identidade, né? Sobre a nossa saúde mental. Aí, conta um pouco do seu projeto. Sim. Eu trabalho hoje, né, com a terapia focada na compaixão, faço parte da Associação Brasileira de Terapia Focada na Compaixão. Ai, compaixão, que lindo. Sou voluntária lá, atuo com meus pacientes, sim, porque se a gente não tiver autocompaixão por nós, quem vai ter compaixão por nós, né? A primeira pessoa que tem que ter compaixão por nós somos nós, e compaixão não é pena, é coragem, força e sabedoria. Então, eu fiquei arrepiada. Quem precisar e achar interessante isso, estou disponível para conversar sobre. Mas em qualquer decisão e em qualquer escolha que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ter coragem, força e sabedoria. Muito obrigada, pessoal.